Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria iniciamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Estamos em meio deste portentoso livro, Obreiros da Vida Eterna. Hoje é o capítulo 10º e é um capítulo muito instigante. É algo que nos faz pensar e nos conecta aos efeitos daquilo que nós mesmos criamos para nós no processo evolutivo. Então você que está em casa, pegue o seu livro, abra lá no capítulo 10º e vamos começar a leitura deste que é o marco praticamente da metade do livro. Vamos então ao capítulo 10º, cujo título é O Fogo Purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. O relógio acusava 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto, a casa transitória, recebia a ajuda de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a dar um passeio, a observar os movimentos do átrio, aquela parte de entrada da instituição. Com muito prazer, eu o segui. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Indagado por minhas persistentes interrogações, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas como esta podem levantar voo de grande alcance. E diante da minha funda admiração, o padre continuou explicando: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são aquelas que presidem os fenômenos desta matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações, que são também manifestações transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas ligados à energia atômica do plano grosseiro, do plano físico, em que está temporariamente a sua personalidade. Como você não ignora, André, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação, em nossa vibração aqui, possibilitam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo dos sentidos, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas destes 5 caminhos, os 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica no meio das criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, 1/8 parte do plano onde ele passa a existência. A vidência e a audição, as 2 portas que podem dilatar-lhe a pesquisa intelectual, permanecem ainda muitíssimo limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem percebidas pelo nosso olho quando estamos na Terra. Nós somos capazes de perceber tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes a vibrações para as quais
o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas, que o pesquisador humano consegue identificar de maneira imperfeita, mas não pode ver. Ocorre o mesmo com a capacidade de ouvir. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40 mil por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas não são perceptíveis para ele, lhe escapam totalmente. É necessário obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas quando estamos na Terra, para que a vida atinja seus divinos objetivos do espírito. O ex-sacerdote fez uma breve parada, sorriu amavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem muito diferentes, embora emanem da mesma origem divina. As considerações que ele estava me passando, diz o André, eram sumamente interessantes para mim, nessa situação em que eu estava, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha a residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores espirituais, que articulavam diversos serviços referentes à modificação próxima, à mudança da instituição de lugar. A tarefa exigia boa decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, isolada em tão escura paisagem, custava sacrifícios imensos, indescritíveis. A densidade da região influía sem equívoco nos serviços, e os colaboradores gastavam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava a transportes admirativos, quando estava ali admirando tanto esforço diante da maquinaria complexa, que é indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu ajuda nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores para a preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram elas, essas faixas, altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao par do trabalho a executar. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Vocês estão vendo como há uma organização, como um processo desse não é simples, e que, quando estamos na Terra, achamos que vemos tudo, que ouvimos tudo, mas você sabia que um cachorro ouve muito mais do que nós? Enxerga mais do que nós? Animais estão mais bem dotados
da capacidade visual e auditiva do que o ser humano. E a gente pensa que vê tudo, escuta tudo, sem falarmos naquilo que nós não enxergamos, naquilo que está fora do nosso campo de percepção. De tudo que existe no universo, vejam só, de tudo que existe no universo, apenas 4% de tudo está dentro de uma faixa em que nossos sentidos podem detectar. O restante, 96%, é energia escura e matéria escura. Nós não vemos. Existe. Os cientistas já definiram, mas nós não enxergamos. E em alguns casos, nós nem conseguimos entender o seu funcionamento e sua estrutura. Matéria escura e energia escura. Então nós estamos vivenciando a nossa experiência numa faixa de 4% do universo detectável pelos nossos sentidos. Sem contar que dentro desta faixa nós só conseguimos visualizar e ouvir estes pequenos espectros. Puxa, então nós já temos no mundo físico uma exiguidade, uma pobreza de percepção. Para entendermos as coisas do mundo espiritual, ainda é mais complicado, mas André Luiz está traduzindo para nós. Lá existem motores, existem energias eletromagnéticas, existe a energia do átomo etérico. Enquanto aqui nós usamos a energia do átomo rompida essa sua organização para produzir calor, no plano espiritual existem átomos etéricos, átomos de matéria dimensionada naquela região, no plano espiritual, e que também possuem capacitações que nós aqui não entendemos. Porque nós não entendemos nem o que existe aqui, imagina isso, fisicamente. Mas o estudo só está começando, o capítulo está aqui, ó, ainda nem esquentou. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a continuidade do processo de mudança da casa transitória de lugar, porque o fogo purificador vai começar a queimar. Espero você daqui a pouquinho. Oi, eu tô aqui, ó, lendo, porque é muito interessante e eu acho que você também vai achar isso. Já pegou o seu livro? O meu livro tá aqui, ó. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador. Então, tá aí na sequência. Vamos ver agora o que André Luiz vai nos contar, porque o padre Hipólito está comentando sobre aquilo que vai acontecer. E então, pegando o texto na sequência, André Luiz nos diz: terminando as explicações, assegurou o colaborador que estava ali mostrando os serviços: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, permitindo-lhes ingresso no pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Por certo, diz André, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a pergunta. Uma pergunta que qualquer um de nós faria, não é? Escuta, e nessa hora, como é que nós vai saber? Como é que a gente vai saber quem que põe para dentro e quem não põe? A pergunta, entretanto, não foi feita assim com essa linguagem. Foi feita de uma forma um pouco mais polida. André Luiz fala assim: como nos asseguraremos, porém, que houve essa renovação naqueles que estão lá fora? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e disse: André,
Os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos, logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão presos nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Quem mudou se ilumina. Quem não mudou, por mais que fale que mudou, continua envolto no carvão, naquela coisa tétrica, trevosa. O André fala assim, olha, o esclarecimento era bastante significativo. Eu então fiquei silencioso, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação da consciência, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos brilhantes jogos da palavra. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza rasgou um nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante um assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Ali, entretanto, eu observava o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor. André Luiz, ele é sincero, né? Olha, eu fiquei apavorado. Mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. E ele então nos explica. Este é o primeiro aviso da passagem dos desintegradores. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira acesa pelas faíscas elétricas naquela desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a retaguarda. Todos os servos do bem que estavam ali transitando na casa transitória foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor, que os distribuía em variados setores de serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria levantar voo dentro de 4 horas e que neste tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados que viriam bater-lhe às portas, acrescentando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender aquelas tarefas da entrada, onde eles se encontravam antes. E antes de maiores explicações, cabrum! Ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como se estivesse nos notificando da sua aproximação gradativa. Desta vez, todavia, eu recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Havia penetrado a substância que estava sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes eu ouvira viajantes que afrontaram desastres no mar e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso daquele abismo de água.
bem como afirmavam que nenhum viajante, por mais incrédulo, conseguia fugir às ponderações místicas da fé durante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal era patético aquele fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afirmou: os trabalhos dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade do ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores, ligados à matéria mental, se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas, desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo, ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam, multidões. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante, ansiosa. Aproximamo-nos dela quanto era possível e ouvíamos: socorro, socorro! Conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Outros nos ameaçavam: fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo, o abrigo é nosso, vamos entrar à força. E não se limitavam às palavras, avançavam em massa sobre as faixas horizontais para logo a seguir recuarem apavorados. Alguns menos atrevidos suplicavam: ajudai-nos por amor de Deus, recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e eu o identifiquei. Não havia qualquer dúvida. Era aquele algoz, aquele verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe, e implorou: tende piedade de mim, as fogueiras me ameaçam, eu me penitencio, eu fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para me reabilitar. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas, prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Aproximou-se dele a enfermeira Luciana tanto quanto pôde, olhou-o bem, fez significativo gesto e disse espantada, apesar de discreta: oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão. O seu halo vital se vêem nele deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva.
Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, que o assistente Jerônimo lhe desse um olhar para que ela se calasse, humilde, voltando ao trabalho complexo que tínhamos em mão. Trabalho complexo. A enfermeira Luciana está nos decifrando a verdade sobre aquele ser, que com o chicote impedia que outros pudessem pegar as redes de salvamento que a nossa irmã Zenóbia havia levado no abismo. Lembra? Então, agora todo mundo vira santinho, né? A hora que pega fogo, a hora que cai o mundo, a hora que o rio sobe, a hora que o mar invade, todo mundo pede, quando o navio está afundando, que Deus o proteja. Não adianta pedir de desespero. Nós vamos ver na sequência como que os espíritos podem ajudar. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Oi. A coisa tá interessante aqui, eu tô estudando. E você tá lendo também? Porque o negócio agora vai ficar quente. Agora a tempestade vai chegando. Vamos ver? Vamos pro texto? Olha lá. André Luiz começa a descrever. Fogueiras enormes dilatavam-se em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era gasta por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Elas olhavam para o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor em regozijo da própria renovação. Cânticos estes abafados pela algaravia, pela gritaria dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão daqueles iluminados que se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às provocações dos maus, temendo, talvez, o interesse mental por aquilo que emitiam. Essa circunstância criadora de novos laços magnéticos, favoráveis à dominação dos verdugos. O mal provoca, e é importante você que está aí se lembrar disso, a maldade que você aceita, ela faz com que seu pensamento esteja em sintonia com o mal que o provocou. E é isso que os que estavam agora luminosos não queriam perder, eles queriam manter-se iluminados. E aqueles que os provocavam, eles ignoravam o máximo para não perderem essa sintonia com o bem. E com isso não perderem a oportunidade do resgate. Vamos acompanhar o texto. Com essa finalidade, eles intentavam alimentar o máximo desprendimento de todas aquelas gozações que lhe eram lançadas pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a trocarem energias, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito tempo antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porque levitavam, sobrepondo-se àquele ajuntamento desvairado. As suas cabeças eram emolduradas
por belos círculos de luz com brilhos mais ou menos uniformes. Enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos que assistiam. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar junto a nós, que lhes abriríamos passagem com prazer. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram forçados à quebra das correntes de energia magnética recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos, na região interna da casa transitória. Semelhavam-se assim às aves esgotadas que excursionavam trabalhosamente depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, inexperiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas em grande número estavam ali, não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos do choro que santifica, chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, desferindo-lhes ao ouvido com blasfêmias e injúrias contundentes as agressões de que eram portadoras. Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e de joelhos tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora, a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porque, em torno, a terra, o mar e o céu se uniam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, trabalhava com indescritível heroísmo. Com franqueza, de minha parte, aguardava ansioso, o sinal de volta para dentro. Venham para dentro. Tal era a impressão desagradável de que eu me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre em meio de formidáveis explosões oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia mais nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Ufa! Enfim, suspirei aliviado. De acordo com as instruções que havíamos recebido, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defesa em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente.
sorvedouros de chamas surgiam próximos, e tamanha gritaria se verificava ao redor, que tínhamos, perante os olhos, perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de buracos desconhecidos. Atravessamos o pórtico do asilo, seguido de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não começar a voar logo, irmã Zenóbia? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava ordem absoluta. Não obstante o ritmo apressado do trabalho, acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores cansados. E serena como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, dando as últimas ordens. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também dependia de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. E ao rezar, o impulso magnético mental dos que estavam ali. Zenóbia fora breve, diz o texto, porque as circunstâncias do momento o exigiam. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que estavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinária em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais, num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Eu reconheci, era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a, atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. A oração para abastecimento complementar das forças de uma instituição. A ligação com Deus, a união das mentes em favor dos objetivos de levar agora a instituição para uma outra área. Puxa vida, dificuldades que são vencidas não só com remédios, não só com cirurgias, mas com a fé sincera, a fé solene, a fé verdadeira de todos. Que lindo exemplo, não é? Nós ainda vamos ver o final deste capítulo. E eu espero você no próximo bloco para seguirmos até essa mudança definitiva. Não demoramos. E aí, estamos de volta com a parte final do capítulo 10º. Vai levantar voo ou não vai levantar voo? Vai sair do chão ou vai ficar lá? O fogo vai passar por cima, vai pôr fogo na instituição? O André, novato, pela primeira vez está passando por isso, estava angustiado. Mas a irmã Zenóbia é experiente, coloca todo mundo para trabalhar. Não são só os motores que fazem a casa flutuar, os motores mentais também são fundamentais. Vamos então ver
A irmã Zenobia está lendo o Salmo. O Salmo você vai ver no texto, aí do seu livro. Nós não vamos ler o Salmo aqui. Mas, diz André Luiz, logo a seguir, a leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, como uma vigorosa embarcação aérea, começou a levantar-se. A devotada orientadora não apenas lia o texto, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo cada um deles com intensidade. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamo-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória deslocava-se vagarosamente de início e agora punha-se em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia, em oração vigilante, forçava-nos a sustentar o mesmo tom vibratório do ambiente. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol nos trouxe alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa havia passado. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas, contemplamos as coloridas auréolas de fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que estavam conversando, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. E eu disse a eles: oh, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou: sim, André, é verdade. Todavia, é importante que observemos que o plano que os homens transitoriamente pisam, este plano físico também permanece repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal, do microscópico, até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inesquecíveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi os dois companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, quais sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador
dos grandes mentores da sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como um aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em vésperas de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra, e era necessário partir. Puxa vida, mudaram-se. E nós não podemos esquecer aqui o poder vibratório, como é importante, não como um ato místico, mas como um ato que ativa a energia que está guardada em nós. E você vê que em tudo essa energia interfere. Interfere na cura de tumores, no restabelecimento de órgãos, na harmonização de ambientes, na energização e iluminação de mentes. A sua ação determinada no bem simpatiza-se com a daqueles espíritos amigos que veem em você, do mesmo jeito que eles viam naqueles que chegavam na casa transitória, aquele halo luminoso, vem o seu. E as entidades amigas se aproximam de você. Mas se você está com o pensamento abatido, com o pensamento negativo, se você está com sentimentos ruins, aquelas entidades das trevas que falavam que queriam ajuda, mas que guardavam a aura escura, se assemelham ao que nós somos nessas circunstâncias. Nós somos pessoas que falamos coisas, mas que sentimos coisas feias. E então não somos capazes de atrair boas coisas. As entidades que se sintonizam conosco são aquelas que têm a mesma treva. Puxa, se nós pensássemos como essas coisas são importantes, se nós pudéssemos aproveitar aquilo que André Luiz nos está ensinando, realçando como o homem pode aproveitar a vida na Terra, não só para ficar rico, ficar bonito, ficar gordo, mas para ficar sábio, nós entenderemos que ficar rico é uma contingência temporária, tanto quanto estar pobre. Ficar bonito é talvez um compromisso muito mais áspero do que não ter a beleza. Ficar gordo é a porta para muitas doenças do corpo que vão antecipar até a morte física. E tudo isso desaparece no cemitério. Mas ficar sábio é uma conquista que faz a pessoa, inclusive, dominar a matéria, influir na matéria. Mas isto nunca será destruído por morte nenhuma. E esse esforço os espíritos continuam a fazer com esta obra. Agora que a casa transitória, depois de ter subido, e você viu que ela subiu por 1 hora, andou por todo um tempo na horizontal, depois de ter saído daquela zona cinzenta da tempestade, e por fim pousa serenamente num outro local, agora vai ser reinstalada. Já existem outros servidores esperando a readaptação naquele ambiente novo. Mas assim que ela pousa, irmã Zenóbia agradece e Jerônimo e os outros trabalhadores, entre os quais está André, precisam dar sequência à sua busca pelas 5 pessoas que estão em processo de desencarnação. Vai chegar o seu momento, vai chegar o meu. Já pensou nisto? O fogo purificador não é a ação do capeta pondo fogo no inferno. Não. É o resultado da imantação mental densa.
é como quando a atmosfera vai se carregando, de vapor d'água, vai se carregando de partículas e começa a haver então um acúmulo que exige que seja despejado. Chega uma hora em que o vapor d'água se condensa de tal maneira que ele não consegue ser mantido lá, flutuando. Ele pesa e começa a cair. E surgem então nos atritos atmosféricos as diferenças de potencial elétrico entre a atmosfera e a Terra. E os raios rasgam para descarregar isto. Não é o capeta produzindo as tormentas elétricas que a gente vê nas tempestades, não. É a natureza, é a forma de organizar-se dos átomos, é a lei que faz com que as coisas funcionem assim. A mesma coisa no plano espiritual, onde a casa transitória estava. Mas mais importante do que isso, você viu que quem se salvou foram os que quiseram? Os que mudaram de verdade? Quem se salvou e conseguiu deslocar-se, flutuar até o local em que estavam os ajudantes e pousar ali, eram aqueles que estavam arrependidos de verdade e que pediram não só com as palavras. Então, não adianta rezar de joelho, botar pano na cabeça, não adianta fazer sinal da cruz, não adianta cantar hinos, cantar salmos, não adianta decorar a Bíblia. Se não mudar a nossa vibração, essas coisas são inúteis. Ao contrário, elas apenas pesarão sobre nós, porque nós sabíamos. É preciso que nossa atitude mental seja outra e que a luz que ela produz ateste a nossa mudança. Arrependimento não é uma questão de palavras, é uma questão de sentimentos. Perdão não é uma questão de frase, é uma questão de ação. E é isto que dá o poder do cristianismo. Parar de iludir as criaturas e fazê-las ser homens de bem, de verdade. O fogo purificador. Terminamos este capítulo, mas já vamos começar o próximo. Não se afaste do livro. Isso é muito, muito importante e rico para a nossa melhora. Eu espero você no próximo Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.